É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva Rádio, que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 1 minuto, manhã do dia 7 de novembro de 2025. Estamos aqui em Itajaí, litoral norte do estado de Santa Catarina. E você que nos acompanha pela nossa rádio desde as 6 horas da manhã, agora também você passa a nos acompanhar pelo nosso Facebook, nossa rede social. Logo em seguida, o canal Conectado ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Deus abençoe, queridos, graça e paz, louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. E é esse Deus que agora nós estaremos orando, falando com Ele e colocando nossas vidas em suas mãos. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela direção, obrigado pela paz, pela provisão, obrigado, Deus, pela vida, Senhor. Obrigado por vivermos e estarmos em família. Eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido, ó Deus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, de culpa, de raiva, de mágoa, de rancor e de inveja. E também, ó Pai, que todo espírito de divisão seja repreendido em nome de Jesus. Deus, eu coloco em tuas mãos este país, as lideranças políticas deste país, ó Pai, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, e dando visão para que eles possam melhor representar o povo dessa nação. Tua Bíblia, tua palavra nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, nós abençoamos este país e que teu Espírito Santo esteja tocando na vida de cada um, ó Pai. E que verdadeiramente, ó Pai, teu Espírito Santo em nós nos console, nos conforte, nos alicerce e nos direcione. Esta é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E nessa manhã eu quero trazer para você um texto bem interessante, aqui de Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita de justiça. Então hoje eu quero falar sobre a confiança em Deus na adversidade. Pessoas que confiam em homens, acreditam que pessoas vão chegar, vão lhe ajudar, um parente, um patrão, um amigo. Mas quem fala para nós é Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou eu teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita de justiça. Então imagine, por um momento, uma pessoa enfrentando uma tempestade inesperada. O céu escurece, barulho de trovões, e a pessoa sente-se completamente sozinha, vulnerável e sem esperança. Agora, pense em alguém que mesmo diante dessas catástrofes, dessa tempestade, mantenha a sua calma, mantenha a sua fé e tenha uma esperança firme, sabendo que há uma mão forte que a sustenta e protege. Então essa é a confiança que Deus nos oferece em meio às adversidades. Não importa quão difícil seja o momento que enfrentamos, Deus nos chama a confiar nele, porque ele é a nossa fortaleza e nosso socorro. Então hoje nós vamos explorar esse tema à luz de Isaías 41, 10, que é uma promessa de esperança, força e
acima de tudo, da presença de Deus em nossas vidas, na minha vida, na sua vida. O livro de Isaías, ele foi escrito aproximadamente entre os anos 740 e 700 a.C., numa época de grandes crises para o povo de Israel. E durante esse período eles enfrentaram invasões, exílios, desespero e perda de esperança. Então Isaías, como profeta, ele veio trazer a mensagem de que Deus não abandonou o seu povo, mesmo nas horas mais sombrias. E no capítulo 41, Deus se dirige ao povo de Israel através do profeta, reafirmando o seu poder e fidelidade. Então o capítulo 41 do profeta Isaías é uma peça de consolo e encorajamento. Enfatiza que Deus é o Criador que escolheu Israel e os sustenta. Então essa mensagem tinha um forte impacto naqueles que estavam à beira do desespero, lembrando a eles de que Deus é o seu refúgio e força, mesmo na adversidade, mesmo em meio às lutas. Então a nossa confiança em Deus, na adversidade, repousa em atributos essenciais do caráter de Deus. Então a sua soberania, a sua fidelidade, o poder e amor. Então Deus não é apenas um Deus distante, mas aquele que se revela como nosso refúgio e fortaleza em momentos difíceis. Como Isaías 41:10 aqui reforça essa segurança, mostrando que Deus sustenta os seus fiéis mesmo quando tudo parece desmoronar. Então aqui a teologia da confiança em Deus implica em uma relação de dependência, fé e submissão à vontade de Deus, à sua vontade. Não somos chamados a negar a realidade das lutas, das adversidades, das tempestades da vida, mas fomos chamados a confiar que Deus é amor e que essa confiança não é uma negação do sofrimento, mas uma afirmação de que Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer crise. Deus é maior do que tudo que você imagina. Outro dia eu escutei alguém falando que uma pessoa, lógico, e não é uma pessoa convertida, não conhece a palavra de Deus, ele disse que Deus não é maior do que a morte. E eu entrei comentando, né? Eu falei, olha, Jesus diz assim, aquele que está em mim ainda que morra viverá. Apocalipse 1:18 diz que o Cristo, o Cordeiro de Deus, Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos. Então ele é maior do que tudo. Tudo está no controle de Deus. Em Isaías 41:10, que nós lemos aqui, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita de justiça. Quando nós pegamos as frases principais desse versículo, por exemplo, não temas. Não temas é uma repetição comum na Bíblia, indicando uma ordem divina. O medo é uma reação humana natural, mas Deus nos chama a superá-lo pela confiança nele. A outra frase, porque eu sou contigo, eu sou contigo, é uma presença contínua de Deus. O verbo ser aqui mostra uma relação eterna, uma promessa de companhia constante. Não é um dia sim, um dia não, às vezes, não, aqui eu sou contigo. É uma companhia constante. A outra frase interessante é não te assombres. Significa não ficar apavorado ou perplexo diante do perigo ou da crise, mas creia em Deus. E a outra frase é interessante porque diz assim, porque eu sou teu Deus. É um lembrete do relacionamento especial. Deus é o Deus de Israel, mas também o nosso Deus pessoal. Deus é o Deus da nação, mas é um Deus pessoal na vida de cada um que compõe essa nação. E o texto ainda diz, eu te fortaleço. Isso significa que a força vem de Deus, não de nós mesmos. Então a palavra hebraica aqui é os, fala do poder, força poderosa que vem de Deus, a força sobrenatural. E ainda no texto diz assim, eu te ajudo. Isso significa assistência divina. E essa assistência é contínua. O verbo ajudas, ou ajuda, é asás.
do hebraico, e sugere sustentação, suporte permanente. E após o eu te ajudo, diz, eu te sustento. O sustentáculo de Deus, ele é firme. A mão direita de justiça simboliza autoridade e poder justo. E, por fim, quando ele diz, com a minha mão direita de justiça, é uma expressão que reforça o poder de Deus, atuando na justiça, favor e proteção daqueles que o temem, daqueles que o ouvem, daqueles que o seguem a sua palavra. Uma curiosidade nesse versículo é a expressão mão direita. Mão direita aqui indica autoridade, força. Então essa metáfora é comum na Bíblia, simbolizando o poder de Deus atuando em favor do seu povo. Agora lembre-se que quem está à direita do Pai é o próprio Jesus. Então há uma referência também direta para o Cristo que está à direita. Tudo feito através dele. Ok? E no Salmo 46, versículo 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então aqui o Salmo 46, 1 complementa a ideia de Deus como refúgio e socorro em momentos difíceis. Já em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim, esforçai-vos e coragem, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é contigo. Isso aqui é um incentivo à coragem baseada na presença de Deus. A minha coragem é baseada na presença de Deus. A força que é dada através do Espírito Santo. E em Mateus 28, 20 diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estou convosco até o fim. Então aqui é uma promessa de presença contínua de Jesus, reforçando a fidelidade de Deus para cada um. Quando nós olhamos para a história em si, né, eu gosto muito de trazer um pouco de história. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados enfrentaram momentos de extremo medo e perigo. No entanto, alguns relatos mostram que soldados cristãos confiavam na presença de Deus, orando e mantendo a esperança. Um exemplo famoso é o do soldado que, mesmo sob fogo inimigo, lembrava de Isaías 41:10 e encontrava força para perseverar confiando na proteção divina. Um outro exemplo que eu gosto muito de usar aqui é o William Carey. Ele é considerado o pai das missões modernas. Ele enfrentou dificuldades na Índia e o missionário Carey, ele confiava na fidelidade de Deus e na sua missão, mesmo diante de adversidades extremas, demonstrando que a confiança em Deus sustenta o coração do missionário. E foi assim que ele evangelizou a Índia. Jesus, o nosso Cristo, ele é a manifestação suprema da confiança de Deus em nós. A Bíblia diz assim, Jesus fala, tudo que pedides ao Pai em meu nome crendo, recebereis. Então a sua vida, morte e ressurreição garante que Deus está conosco até o fim dos tempos. E na cruz, foi na cruz que Jesus enfrentou a maior adversidade. Ele enfrentou o pecado, a morte e o isolamento. E mesmo assim, confiou no Pai exclamando. Lá em Lucas 23, 46 diz assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E logo em seguida ele diz, tetelestai do grego, que significa, está consumado. Missão dada, missão cumprida. Então Cristo é o nosso exemplo perfeito de confiança em Deus na adversidade, nas lutas. Então a sua vida demonstra que mesmo na pior crise, podemos confiar na fidelidade de Deus, porque Ele está conosco e nos sustenta. Mas pastor Dimas, como é que nós conseguimos colocar isso na prática, no dia a dia? Primeiro ponto aqui é confiança na oração. Não adianta orar sem crer, falar por falar. A Bíblia diz assim, tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Não é aquela oração falar por falar. Então, em momentos de crise, devemos recorrer a Deus, crendo que Ele nos ouve e nos sustenta. Esse é o primeiro ponto, confiança e oração. Segundo ponto, perseverança na fé.
A adversidade é uma oportunidade de fortalecer nossa confiança em Deus, aprendendo a confiar mais em sua fidelidade. Ou seja, precisamos confiar mais na fidelidade de Deus para com as suas promessas. Deus tem uma promessa distinta para mim e para você, mas Ele tem promessa para todos. Busque em Deus qual é a promessa que Ele tem para você. Terceiro ponto, dependência diária. Isso significa não confiar em nossas forças, mas reconhecer que tudo vem de Deus. Nossa força, esperança e sustento, tudo vem de Deus, é dependência diária. E o quarto e último ponto de aplicação prática é o testemunho de esperança. A nossa confiança em Deus na adversidade é um testemunho vivo para aqueles que ainda não conhecem a esperança verdadeira que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira alegre, abençoada e próspera, te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. E para você que está conosco,